E aí, pessoal, tudo bem? Gente, eu vou fazer com vocês agora aqui uma revisão, tá? Sobre a parte de fatoração. Vamos voltar um pouquinho aí no nosso conteúdo na parte de fator comum, ou também chamado fator em evidência, tá? Ou seja, é aquele fator, aquele termo que vai aparecer com maior frequência, ou seja, o que vai aparecer em todos os outros termos. Por isso que ele é fator comum ou fator em evidência, aquilo que está evidenciando, que está aparecendo várias vezes, ou no caso em todos os termos. Então no primeiro exemplo que nós temos aqui, no exemplo 1, nós temos a quarta menos a ao cubo mais a ao quadrado. O que é o fator comum? Ou seja, qual é o termo que aparece em todos eles? É o A. O A aparece nos três termos. Então, ele é o nosso fator comum, certo? Então, eu já vou deixar ele aqui e vou observar o seguinte. O expoente, qual é o menor expoente desses três? Lógico que vai ser o que está elevado ao quadrado. Então, ele vai ser o nosso fator comum, certo? Aí, eu vou abrir parênteses. Bom, olhando o primeiro termo aqui, eu tenho A à quarta e aqui A ao quadrado. Ou seja, se aqui é 4 e aqui é 2, está me faltando 2, ó. 2 mais 2, 4, certo? Então aí já está feito o primeiro termo. Menos A. Se aqui é 3 e aqui é 2, aqui fica 1, ou simplesmente deixa só o A. Porque 1 mais 2, nós temos 3, ok? Mas, agora se aqui é A ao quadrado e aqui é A ao quadrado é o mesmo, então eu vou simplificar e simplesmente coloca 1. Agora, por que 1? Porque se eu tenho isso aqui e vou dividir por ele mesmo, sempre vai dar 1. Ou seja, um número que divide por ele mesmo, o resultado sempre é 1, certo? E aí, se eu fizer a distributiva aqui, ó, eu chego no mesmo valor, ok? Bom, agora no exemplo 2, nós temos aqui 8a à quarta, b à quinta, menos 20a ao cubo, b ao quadrado, menos 16a ao quadrado, b à quarta. Eu vou observar o que aparece em todos os termos. A, todos os termos. B, também em todos, certo? Aí o menor expoente do A, eu tenho 3, 4 e 2. Então o A é 2. E o menor expoente do B, 5, 2 e 4. Então também é 2. Bom, além disso, pessoal, eu vou ter que observar o seguinte, que eu também tenho mais outro que é fator comum aí que não aparece. Então observem que nós temos aqui o 8, o 20 e o 16. Todos eles são divisíveis por 4. Ah, mas vocês podem me dizer, professor, são divisíveis por 2. Tudo bem, só que tem que ser pelo maior divisor. Então, o maior divisor do 8, do 20 e do 16, que eles têm em comum, é o 4. Abre parênteses. 8 dividido por 4, 2. O A aqui é 4, aqui é 2. Então, me falta com expoente 2. Se o B aqui é 5, aqui é 2, o expoente aqui tem que ser 3. Então, ó, 2 mais 2, 4. 2 mais 3, 5. Menos 20 dividido por 4, 5. O A é 3, aqui é 2, simplesmente fica 1. 2 com 2, não fica nada. Menos 16 dividido por 4, 4. O A é 2 e aqui é 2, então simplifica. Se o B é elevado à quarta e o B é ao quadrado, simplesmente fica B ao quadrado. 2 com 2, 4. E aí a gente finaliza. Se eu fizer a multiplicação disso aqui na distributiva, eu chego nesse mesmo valor. Tá certo? Bom, agora dando sequência aí. Se vocês notarem aqui no exemplo 3, eu tenho duas frações. Ah, professor, fração, como é que eu vou resolver na forma de fração? Gente, da mesma maneira, tá? Eu vou resolver igual. É uma fração, mas não tem diferença nenhuma. O que eu vou fazer? O que é o fator comum ou fator em evidência? Nesse caso aqui nós temos o A, então ele é o fator comum, certo? O expoente, menor expoente do A é o 3. Beleza. Agora vejam bem. O 2 e o 8, o que eles têm em comum? O 2, ambos são divisíveis por 2, então 2 é fator comum. Sobre o 3 e o 6, o que eles têm em comum? Ambos são divisíveis por 3, então 3 é fator comum. E aí, a gente está pronto. Agora o que eu vou fazer? Primeiro passo, 2 terços com 2 terços, se anula. Então sobra aqui
a quinta e A ao cubo. Então faltam 2. Ó, 2 mais 3, 5. 2 sobre 3, 2 sobre 3. Então tá certo. Mais 8 dividido por 2, 4. Então fica 4. Sobre 6 dividido por 3, 2. A ao cubo e A ao cubo se anula. Agora vejam bem. Isso aqui eu vou repetir. 2 sobre 3A ao cubo, A ao quadrado. Mais. Quanto é 4 dividido por 2? 2. Então, somente isso aqui. E aí, eu também finalizo esse nosso exemplo aqui. Bom, agora no exemplo 4, na questão 4 aqui, eu passei uma figura, né? E está pedindo aqui o perímetro dessa figura. Antes de fatorar, eu vou fazer o perímetro. O que é o perímetro? Somar, né? Vou pegar esse lado que é x mais o y, mais o x, mais o y, e vou verificar a expressão aí do perímetro. Então é só fazer x com x, eu tenho 2x, ou seja, x mais y mais y. Então eu tenho 2x mais 2y. Então 2x mais 2y seria o quê? A expressão algébrica que representa o perímetro. Bom, a forma fatorada. Então eu vou pegar isso aqui e verificar o que é o fator comum. O que aparece nos dois termos? O 2. Então 2 é o fator comum. Aí esse 2 com esse 2 se anula, fica só o x. Mais o 2 com 2 também anula, fica só o y. Então isso aqui vai ser a forma fatorada. Como que eu sei que está certo? É só fazer a distributiva depois. 2 vezes x, 2x. 2 vezes y, 2y. Agora vejam isso aqui e isso aqui. Ó. É o mesmo resultado. Então isso aí prova que o meu perímetro foi calculado corretamente e a minha forma fatorada, aí, indo pelo fator comum ou fator em evidência, como a gente tem visto aí, também foi feito de maneira correta. Certo, pessoal? Agora é o seguinte, nós temos aí mais alguns exemplos, tá? Vou estar passando para vocês agora. Então vamos ver aqui no exemplo 5. Também é fração, certo? Então aqui eu tenho AB sobre 8 mais A ao quadrado B sobre 4 menos AB ao quadrado sobre 2. Então, já observando, o AB aparece em todos. O menor expoente do A é 1 e do B também é 1. Então já está aí. Agora vejam só, no denominador, o 8, o 4 e o 2. O que todos eles têm em comum? O 2. Então também é fator comum. Agora vejam bem. Vou abrir parênteses. AB com AB, então anulo. Se eu anular um outro para não ficar nada, coloca 1. Ou seja, AB dividido por AB é 1. 8 dividido por 2, 4. Então vejam bem, ó. AB vezes 1, AB. 2 vezes 4, 8. Está correto. Mas o expoente do A é 2, certo? E aqui é 1, então eu preciso só de um A. B com o B se anula, só fica o A. E 4 dividido por 2, 2. Vamos ver se está certo. A vezes A ao quadrado. B está aqui. 2 vezes 4, 2 vezes 2, perdão, 4. Menos o A com o A se anula. B ao quadrado e B fica só o B. 2 dividido por 2, 1. Então, e aí está finalizado também. Agora vejo só nesse exemplo 6. Nós temos aí, né? Já aqui dentro dos parênteses são dois termos. Ah, mas muda alguma coisa? Não, gente, não muda nada. O que é o fator comum? 2x menos y. Então ele vai ser o meu fator comum. 2x menos y. O que sobrou? A mais B mais C. E aí, acabou. Se eu fizer isso aqui multiplicando, ó, 2x menos y vezes A, dá isso aqui. 2x menos y vezes b, eu tenho isso. E 2x menos y vezes c está aqui. Então, finalizado também esse nosso exemplo. E por último, no exemplo 7, eu tenho essa expressão, pede forma fatorada. Então, o que é o fator comum aqui? 2. Então, sei que 2 é fator comum, certo? M também aparece como fator comum. Agora, vejam uma coisa aqui. Se 2m com 2m, vou anular. Sobra só x ao quadrado.
menos 2m com 2m anula, sobra só y ao quadrado. Aí eu tenho a forma fatorada. E na letra B pede o valor numérico quando m é igual a 10 e x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a 16. Então vamos pegar a expressão que nós encontramos, 2m, x ao quadrado menos y ao quadrado. 2 que multiplica. Qual é o valor de m que o problema forneceu? 10. Então vou substituir esse m por 10. Vezes, qual é o valor disso aqui que o problema forneceu? 16. E aí fica simples. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 16, 320. E aí está o resultado dessa nossa expressão. Certo, pessoal? Então, nessa aula de hoje, nós fizemos aí o fator comum, ou fator em evidência. Nessa próxima aula aí que eu estarei mostrando para vocês, a gente vai ver agora a revisão da fatoração por agrupamento. Certo, pessoal? Então, até mais.